Eu nunca contei isso para ninguém, mas tem um peso que eu carrego há 53 anos e que já não consigo mais segurar sozinha. Meu nome é Dona Terezinha, tenho 74 anos, e o que vou contar agora vai soar impossível, talvez até cruel, mas juro por tudo que é sagrado que cada palavra é verdade. Às vezes, quando acordo de madrugada e a casa está em silêncio, ainda ouço aquela voz me chamando, ainda sinto o cheiro de terra molhada daquela manhã e me pergunto se fiz a coisa certa ou se destruí vidas sem necessidade. Mas deixa eu começar do começo, porque senão nada vai fazer sentido. Era 1969. Eu tinha 21 anos e morava numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Santa Rita do Cedro. Uma daquelas cidades tão pequenas que todo mundo conhece todo mundo, onde as novidades correm mais rápido que o vento e os segredos. Bem, os segredos são como brasas embaixo da cinza. Parecem apagados, mas estão sempre queimando por baixo. Nossa casa ficava na rua principal, uma construção antiga de taipa com aquelas janelas de madeira pintadas de azul, que minha mãe insistia em manter sempre limpas. Tinha uma varanda comprida na frente onde meu pai, seu Joaquim, passava as tardes sentado numa cadeira de balanço, fumando cigarro de palha e observando o movimento da rua, que era pouco, mas para ele era o suficiente. Minha mãe, Dona Conceição, era uma mulher franzina, mas de pulso firme, daquelas que não levantavam a voz, mas quando olhavam você já sabia que era melhor obedecer. Ela cuidava da casa, da horta no quintal, das galinhas, e ainda achava tempo para fazer doces de leite que vendia para os vizinhos e que eram famosos na região inteira. Eu era filha única, coisa rara naquela época, em que as famílias tinham 5, 6, às vezes 10 filhos. Minha mãe teve complicações no parto e não pôde ter mais, o que sempre deixou uma sombra de tristeza no olhar dela, como se ela se sentisse incompleta por não ter dado mais herdeiros para o meu pai. Mas papai nunca reclamou, pelo menos não na frente dela. Ele me tratava como se eu fosse ao mesmo tempo sua menina e o filho homem que nunca teve. Me ensinou a pescar no córrego atrás da igreja, me mostrou como consertar cerca, como cuidar da horta. Eu cresci com as mãos sujas de terra e os pés descalços correndo pelos quintais, livre de um jeito que poucas meninas eram naquela época. Claro que minha mãe tentava me moldar, me colocava em vestidos aos domingos, me ensinava a bordar e cozinhar, mas no fundo ela sabia que eu tinha herdado a teimosia dela e o espírito inquieto do meu pai. Santa Rita do Cedro tinha uma igreja matriz de pedra no centro da praça, uma vendinha que vendia de tudo um pouco, desde querosene até tecidos, uma escola que ia só até o 4º ano e um posto de saúde que abria 2 vezes por semana quando o médico vinha da cidade vizinha. O resto eram casas espalhadas, roças de milho e mandioca, pastos com gado magro e muita poeira vermelha. Quando chovia, as ruas viravam lamaçal. Quando fazia sol, a poeira subia e grudava em tudo, nos cabelos, nas roupas estendidas no varal, na comida. A gente aprendia a conviver com ela como se fosse parte da vida. Foi nesse lugar que eu conheci Gabriel. Ele chegou em abril daquele ano, junto com a família que vinha de São Paulo por causa de um problema que nunca ficou muito claro. O pai dele, seu Augusto, tinha comprado uma fazenda nos arredores e diziam que era gente de dinheiro que tinha perdido tudo em negócio ruim e estava recomeçando. A família dele era diferente de tudo que a gente conhecia. A mãe, Dona Laura, usava roupas que pareciam saídas de revista, sempre bem arrumada mesmo para ir na venda comprar açúcar. Tinha uma postura ereta, falava baixinho, mas com aquele sotaque paulista que soava estranho para os nossos ouvidos acostumados com o mineirês arrastado. Gabriel era o filho do meio, tinha 19 anos, cabelos pretos que caíam meio bagunçados na testa, olhos escuros que pareciam sempre estar pensando em alguma coisa distante, e um jeito meio deslocado, como se não soubesse bem o que fazer com as mãos quando estava parado. A primeira vez que eu vi Gabriel foi numa tarde de domingo depois da missa. Eu estava na porta da igreja conversando com as minhas amigas, a Lourdes e a Carminha, quando ele passou com a família. Nossos olhos se encontraram por um segundo e eu senti uma coisa estranha no peito, como se alguém tivesse apertado o meu coração com a mão. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido,
e seguiu andando. As meninas começaram a comentar sobre a família nova, especulando sobre quem eram, de onde vinham, se tinham dinheiro ou se tinham perdido tudo mesmo como diziam. Mas eu fiquei calada com aquele encontro de olhares rodando na minha cabeça como um disco arranhado. Os dias foram passando e eu comecei a notar Gabriel mais vezes. Ele aparecia na venda quando eu ia buscar alguma coisa para minha mãe, sempre educado, sempre meio distante. Descobri que ele tinha terminado o científico em São Paulo e que estava ajudando o pai na fazenda, enquanto decidia o que fazer da vida. Tinha um jeito culto de falar. Usava palavras que a gente não usava por aqui. Citava livros que eu nunca tinha ouvido falar. Isso me fascinava e me intimidava ao mesmo tempo. Eu tinha estudado só até o 4º ano, como a maioria das meninas da cidade. E de repente me sentia burra, pequena, provinciana. Mas alguma coisa começou a acontecer entre a gente. Eram encontros casuais no início, um cumprimento aqui, um comentário sobre o tempo ali, mas foi crescendo. Ele começou a aparecer perto da nossa casa nas tardes, quando sabia que eu estaria regando a horta. Trocávamos algumas palavras. Ele me ajudava a carregar o balde pesado. Ficávamos conversando apoiados na cerca de madeiras que dividia nosso quintal da rua. Minha mãe via, claro, mas não falava nada. Acho que ela achava bom eu estar conhecendo um rapaz de família, mesmo que fosse essa família estranha que tinha vindo de São Paulo. Foi num sábado de maio que tudo mudou. Tinha uma festa na casa da Carminha, aniversário dela, e eu fui. Era uma festa simples, com sanfona, forró, comida caseira, aquele tipo de celebração que a gente fazia sempre. Eu estava dançando com o Zé Mário, um rapaz do povoado vizinho que sempre dava em cima de mim, mas que eu não ligava muito, quando vi Gabriel na porta. Ele estava ali parado, meio sem jeito, claramente fora do ambiente. Nossos olhos se encontraram de novo, e dessa vez foi diferente. Tinha uma intensidade que não tinha antes, uma coisa que eu não sabia nomear, mas que fez meu estômago revirar. Saí da dança e fui até ele. Perguntei o que ele estava fazendo ali, e ele disse que tinha vindo me ver. Simples assim. Não inventou desculpa, não deu volta. Disse que queria me ver. Ficamos conversando do lado de fora da casa, encostados na parede de pau a pique, e foi a primeira vez que a gente conversou de verdade, sem pressa, sem medo de alguém interromper. Ele me contou sobre São Paulo, sobre como era diferente viver numa cidade grande, sobre os sonhos que tinha de estudar medicina, mas que tinham sido interrompidos quando a família perdeu o dinheiro. Falou sobre como se sentia deslocado em Santa Rita do Cedro, como se fosse um peixe fora d'água, mas que tinha algo naquela cidadezinha que o prendia. E quando ele disse isso, olhou para mim de um jeito que deixou claro que esse algo era eu. Eu contei sobre a minha vida, tão pequena comparada com a dele, sobre como nunca tinha saído dali, sobre os meus dias iguais cuidando da casa e ajudando minha mãe, sobre como às vezes olhava para o horizonte e me perguntava o que existia além daquelas montanhas. Ele ouviu cada palavra como se fossem as coisas mais importantes do mundo. E foi ali, naquela noite de maio, com o som da sanfona chegando abafado de dentro da casa e as estrelas brilhando num céu sem lua, que Gabriel segurou minha mão pela primeira vez. Foi um toque leve, quase hesitante, mas que queimou minha pele como se fosse ferro em brasa. A gente ficou ali, de mãos dadas, sem falar nada, só existindo um para o outro. Depois daquela noite, tudo mudou. A gente começou a se encontrar escondido. Não que fosse exatamente proibido, mas havia algo na intensidade do que estava crescendo entre nós que pedia segredo, que pedia ser só nosso. Encontrávamos no córrego atrás da igreja nas tardes de quarta-feira, quando a cidade inteira estava na novena. Sentávamos na beira d'água com os pés descalços mergulhados na corrente fria e conversávamos sobre tudo. Ele me emprestava livros, coisas que tinha trazido de São Paulo, e eu lia escondida no meu quarto até tarde da noite com a luz do lampião. Eram romances, poesias, coisas que abriam mundos que eu nem sabia que existiam. Me sentia viva de um jeito que nunca tinha sentido antes. Gabriel me contava sobre filosofia, sobre as ideias que tinha lido, sobre como o mundo estava mudando lá fora enquanto a gente vivia naquele pedacinho esquecido de Minas. Falava sobre liberdade, sobre escolhas,
sobre como cada pessoa deveria poder decidir o próprio destino sem ser aprisionada pelas expectativas dos outros. Eu ouvia fascinada, mas também assustada, porque aquelas ideias eram perigosas, eram subversivas para o tipo de vida que a gente levava. Mas, ao mesmo tempo, faziam sentido. Faziam tanto sentido que doía. Nas nossas conversas, a gente foi criando um mundo particular. Uma bolha onde só existíamos nós dois, e nossas ideias e nossos sonhos. Ele dizia que queria me levar para São Paulo um dia, me mostrar o teatro, o cinema, as livrarias enormes com estantes até o teto. Dizia que eu era inteligente demais para ficar presa naquela vida pequena, que eu merecia ver o mundo. E eu acreditava. Meu Deus, como eu acreditava! Foi em julho que ele me beijou pela primeira vez. Estávamos no nosso lugar de sempre, no córrego, e tinha chovido de manhã, então a água estava mais cheia e fazia um barulho gostoso correndo entre as pedras. Ele estava me contando sobre um livro de poemas que tinha lido e, de repente, parou no meio da frase. Me olhou com aqueles olhos escuros, cheios de coisa não dita, e se inclinou devagar. O beijo foi suave, quase reverente, como se eu fosse algo precioso que podia quebrar. Eu nunca tinha beijado ninguém antes e não sabia o que fazer, mas meu corpo sabia. Meu corpo inteiro sabia. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha e sussurrou que me amava. Que tinha me amado desde o primeiro momento que me viu na porta da igreja. E eu disse que também amava ele. E eram as palavras mais verdadeiras que eu já tinha dito na vida. Durante os meses seguintes, nosso amor cresceu em segredo. A gente se encontrava sempre que podia, roubando momentos aqui e ali. Trocávamos bilhetes escondidos. Ele deixava no buraco de uma árvore perto da minha casa e eu pegava quando ninguém estava olhando. Eram palavras de amor, promessas de futuro, sonhos compartilhados. Eu guardava cada bilhete dobrado dentro do forro do meu travesseiro e relia à noite como se fossem orações. Mas não era só inocência. Conforme os meses passavam, nossos encontros foram ficando mais intensos. As mãos que se seguravam passaram a explorar. Os beijos ficaram mais urgentes, mais famintos. Eu sabia que estava brincando com fogo, que moça direita não fazia aquilo, mas quando estava com Gabriel, tudo parecia certo, tudo parecia natural. Ele dizia que me respeitava, que nunca ia me forçar a nada, mas que me desejava, que sonhava comigo todas as noites. E eu também desejava ele. Meu Deus, como eu desejava! Foi em setembro, numa tarde quente em que meus pais tinham ido para a cidade vizinha resolver uns papéis que aconteceu. Gabriel veio até a casa, coisa que ele nunca fazia porque era arriscado demais. Mas ele sabia que eu estava sozinha e não conseguiu resistir. A gente se beijou na varanda da frente, escondidos atrás da trepadeira de maracujá que cobria metade da parede. Os beijos foram ficando mais intensos, as mãos mais ousadas. E quando eu dei por mim, a gente estava entrando na casa, tropeçando pelos móveis, rindo baixinho com nervosismo e desejo misturados. Foi no meu quarto, na minha cama de solteiro com a colcha de crochê que minha avó tinha feito, que eu me entreguei completamente a Gabriel. Foi minha primeira vez e doeu, mas era uma dor que eu queria sentir, que eu escolhi sentir. Ele foi delicado, cuidadoso, sussurrando palavras de amor o tempo todo. E quando acabou, ficamos deitados abraçados, suados, com o coração batendo forte. E eu me senti mulher pela primeira vez na vida. Senti que tinha cruzado uma ponte e não havia mais volta. E não me arrependi. Naquele momento não me arrependi nem um pouco. Depois daquele dia, a gente se encontrou mais algumas vezes daquele jeito. Sempre com medo, sempre escondido, sempre com aquela mistura de culpa e êxtase que só amor proibido traz. Eu me sentia poderosa e frágil ao mesmo tempo. Sabia que estava arriscando tudo, minha reputação, minha família, meu futuro, mas não conseguia parar. Gabriel era como uma droga e eu estava viciada. Foi em novembro que percebi que minha menstruação estava atrasada. No começo não dei muita importância, às vezes isso acontecia. Mas quando chegou em 2 semanas de atraso, comecei a ficar apavorada. 3 semanas, 4 semanas. Comecei a sentir enjoos de manhã, meus seios ficaram doloridos e eu sabia. Meu Deus, eu sabia. Estava grávida.
O pânico que senti foi como cair num poço escuro sem fundo. Naquela época, em 1969, numa cidadezinha do interior de Minas, uma moça solteira grávida era a vergonha máxima. Era algo que destruía não só a vida dela, mas da família inteira. Eu conhecia histórias de meninas que tinham sido mandadas embora, expulsas de casa. Algumas até tinham se matado de tanta vergonha. A desonra era pior que a morte. Demorei 2 semanas para ter coragem de contar para o Gabriel. Marquei com ele no nosso lugar no córrego. Mas dessa vez, não teve romance, não teve poesia. Sentei numa pedra e soltei tudo, chorando tanto que mal conseguia falar. Esperei que ele ficasse bravo, que me acusasse de ter feito de propósito que fugisse. Mas ele não fez nada disso. Gabriel se ajoelhou na minha frente, segurou meu rosto com as 2 mãos e disse que íamos resolver aquilo juntos, que me amava e que ia assumir a responsabilidade, que a gente ia casar e que ia fazer tudo dar certo. O alívio que senti foi tão grande que desabei a chorar ainda mais. Ele me abraçou forte e ficamos ali, grudados um no outro, planejando nosso futuro. Ele disse que ia falar com os pais dele primeiro, preparar o terreno, e depois a gente ia junto falar com os meus pais. Ia pedir minha mão em casamento, fazer tudo direito. Claro que iam ficar bravos com a gravidez, mas com o casamento marcado, a situação ficava menos grave, menos escandalosa. Era o que se fazia naqueles casos. Voltei para casa com o coração mais leve. Tudo ia dar certo. Gabriel me amava. Íamos casar, íamos ter nosso filho, íamos ser felizes. Comecei até a sonhar com como seria. Imaginar a barriga crescendo, o bebê nascendo, nossa vida juntos. Claro que seria difícil no começo, que as pessoas iam falar, mas com o tempo esqueceriam. E o que importava era que íamos estar juntos. Mas então, aconteceu algo que eu nunca poderia ter previsto. 3 dias depois daquela conversa com Gabriel, numa manhã de quinta-feira, acordei com um barulho estranho vindo da rua. Vozes alteradas, gente correndo. Fui até a janela e vi um grupo de pessoas em frente à casa dos pais do Gabriel. Tinha um carro da polícia parado ali. Meu coração disparou. Vesti o que estava mais perto e corri para a rua. Quando cheguei perto, ouvi os fragmentos de conversa. Seu Augusto, o pai de Gabriel, tinha sido preso. Diziam que era procurado em São Paulo por estelionato, que tinha aplicado golpes, roubado dinheiro de várias pessoas e tinha fugido para Santa Rita do Cedro para se esconder. A polícia tinha finalmente encontrado ele. Dona Laura estava chorando na porta, sendo amparada por uma vizinha. E Gabriel? Gabriel estava algemado junto com o pai, sendo levado para o carro da polícia. Tentei me aproximar, gritei o nome dele, mas um policial me empurrou para trás. Gabriel me olhou por cima do ombro, o rosto branco, os olhos arregalados de pânico, e gritou: "Terezinha, me perdoa. Eu não sabia de nada, eu juro que não sabia de nada." Foram as últimas palavras que ouvi dele. Levaram os 2 embora naquele dia. Soube depois que Gabriel tinha sido solto porque não estava envolvido nos crimes do pai, mas que tinha voltado para São Paulo porque aqui tinha virado caso de polícia e escândalo. A família toda foi embora em menos de uma semana. A fazenda foi confiscada para pagar as dívidas. E Gabriel sumiu da minha vida como se nunca tivesse existido. E eu fiquei ali, grávida, sozinha, apavorada. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. Esperava uma carta, um bilhete, algum sinal de que Gabriel ia voltar, que ia me buscar como tinha prometido. Mas nada chegou. O silêncio foi absoluto, ensurdecedor. Comecei a entender que tinha sido abandonada, que todas aquelas promessas de amor tinham evaporado no primeiro sinal de problema real, que eu estava sozinha naquilo. Minha barriga ainda não aparecia, mas eu sabia que era questão de tempo. Tinha que tomar uma decisão e rápido. Pensei em fugir, ir para uma cidade grande, ter o bebê lá e dar para adoção. Pensei em me matar, jogar no rio e acabar com tudo. Pensei em 1000 coisas desesperadas que passam pela cabeça de uma moça de 21 anos grávida e abandonada em 1969. Foi então que apareceu a solução mais improvável de todas. Minha prima Dalva. Dalva era filha da irmã mais velha da minha mãe e morava em Belo Horizonte.
Ela era casada com um homem chamado Arnaldo, funcionário público, e eles vinham tentando ter filhos havia 7 anos sem sucesso. Já tinham feito promessas, consultado médicos e nada. Dalva sofria muito com isso. Sentia que não era mulher de verdade por não conseguir dar um filho para o marido. A sociedade cobrava isso dela o tempo todo. A família cobrava. Até na igreja o padre fazia sermão sobre o dever sagrado da mulher, de ser mãe. Ela estava desesperada. Dalva tinha vindo passar uns dias em Santa Rita do Cedro, hospedada na nossa casa como sempre fazia uma vez por ano. Ela percebeu que algo estava errado comigo. Eu estava quieta demais, triste demais, não estava comendo direito. Numa tarde, ela me encurralou no quintal quando estávamos sozinhas e me obrigou a contar o que estava acontecendo. Tentei mentir, mas ela não aceitou. Insistiu tanto que acabei desabando e contando tudo. A história com Gabriel, a gravidez, o abandono, o desespero. Eu esperava que ela ficasse horrorizada, que me julgasse, que contasse para minha mãe. Mas Dalva ficou em silêncio por um tempo muito longo, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. E então ela disse algo que mudou tudo. Terezinha, me dá esse bebê. Me dá para eu criar como se fosse meu. Ninguém nunca vai saber. Você se livra do problema e eu finalmente vou poder ser mãe. Fiquei parada sem entender direito o que ela estava propondo. Ela continuou, falando rápido, como se tivesse medo de eu recusar antes de ouvir tudo. Disse que eu ia para Belo Horizonte com ela, que a gente ia inventar uma história de que eu ia estudar lá ou trabalhar de empregada na casa dela. Qualquer coisa que justificasse minha ausência de Santa Rita do Cedro por alguns meses. Lá, eu ia ter o bebê escondido. Ela ia registrar como se fosse filho dela e do Arnaldo. E depois eu voltava para casa como se nada tivesse acontecido. A vida seguia. Minha reputação ficava intacta. A vergonha da família era evitada. E ela finalmente tinha o filho que tanto queria. Era uma proposta diabólica. E era a única saída que eu tinha. Passei a noite inteira acordada pensando. Minha cabeça era um turbilhão de pensamentos contraditórios. Por um lado, a ideia de me livrar daquele problema sem consequências parecia um milagre. Eu voltaria a ser a Terezinha de antes. Poderia casar algum dia com alguém decente, ter uma vida normal. Ninguém nunca saberia. Por outro lado, era meu filho, meu bebê, crescendo dentro de mim, produto do único amor verdadeiro que eu tinha sentido na vida. Como eu poderia simplesmente dar ele embora e fingir que nunca existiu? Mas o que eu ia fazer? Criar ele sozinha e enfrentar a vergonha pública? Ser expulsa de casa? Ver meus pais morrerem de desgosto? Ver meu filho crescer sendo apontado como filho de mãe solteira, bastardo sem pai? E se Gabriel nunca voltasse? E se ele tivesse me usado e descartado como um trapo velho? A dor dessas perguntas era física, como se alguém estivesse me espremendo por dentro. No dia seguinte, eu disse sim para Dalva. E foi assim que comecei a construir a maior mentira da minha vida. Contamos para minha mãe que Dalva tinha conseguido um emprego de costureira para mim numa fábrica em Belo Horizonte. Um bom emprego que pagava melhor que qualquer coisa que eu conseguiria ali em Santa Rita do Cedro, que era uma oportunidade que eu não podia perder. Minha mãe ficou triste de me ver ir embora, mas orgulhosa também. Achava que eu estava buscando uma vida melhor. Papai resmungou um pouco, mas acabou concordando. Achavam que eu ia ficar uns 6 meses e depois voltaria com algum dinheiro guardado. Foi para Belo Horizonte numa manhã de dezembro. Lembro de olhar pela janela do ônibus, vendo Santa Rita do Cedro ficando pequena até sumir no horizonte, e sentindo que estava deixando para trás não só a cidade, mas também uma parte de mim que nunca ia recuperar. A casa de Dalva e Arnaldo era simples, mas confortável, num bairro de classe média de Belo Horizonte. Arnaldo sabia da verdade. Dalva tinha contado tudo para ele e ele tinha topado o plano. Ele era um homem quieto, sério, desses que não falam muito, mas quando falam é algo importante. Me tratou com respeito, nunca me julgou, nunca me fez sentir mal. Só queria o bebê. Passei 6 meses naquela casa. Dalva inventou que estava grávida e começou a fingir barriga. Colocava almofadas debaixo da roupa quando saía. Ia em consultas de pré-natal
e inventava que estava tudo bem. Foi uma encenação elaborada. E eu ficava escondida em casa, vendo minha barriga crescer de verdade, sentindo o bebê mexer, vivendo uma gravidez solitária e secreta. Foram os meses mais estranhos da minha vida. Eu passava os dias lendo, costurando, ajudando nas tarefas da casa, mas tudo parecia irreal, como se eu estivesse vivendo dentro de um sonho ruim. À noite, deitada na cama do quartinho dos fundos que eles me deram, eu colocava a mão na barriga e conversava baixinho com o bebê. Contava sobre o pai dele, sobre Gabriel, sobre como ele era inteligente e bonito e cheio de sonhos. Contava que o amava, que gostaria de poder criar ele, mas que estava fazendo aquilo porque achava que era o melhor para todo mundo. Mentia para mim mesma, claro. Estava fazendo aquilo porque era a saída mais fácil, porque tinha medo da vergonha, do julgamento, da dificuldade de criar um filho sozinha. Estava sendo covarde, mas naquela época eu não tinha coragem de admitir isso. O parto foi em maio de 1970. Dalva tinha combinado tudo com um médico que conhecia a situação e que concordou em ajudar, em troca de um bom pagamento. Foi num hospital particular no outro lado da cidade. Eu entrei como se fosse uma paciente qualquer sem identidade, dei à luz e saí sem deixar rastro no sistema. Dalva estava na sala ao lado, sendo examinada por outro médico que passava um atestado falso, dizendo que ela tinha dado à luz ali mesmo. Quando minha filha nasceu, eu a segurei por exatamente 10 minutos. Foi o tempo que o médico me deixou. 10 minutos para guardar o rosto dela na memória, os olhinhos apertados, o narizinho pequeno, os dedinhos que se fechavam em volta do meu dedo quando eu colocava na mãozinha dela. 10 minutos para tentar gravar tudo, porque sabia que era a última vez que ia vê-la como minha filha. Era uma menina. Pesou 3,2 kg. Tinha uma marquinha de nascença no ombro direito, pequena, em formato de estrela. E eu a amei. Meu Deus, como eu amei aquele pedacinho de gente! Amei com uma intensidade que dilacerou minha alma quando a enfermeira tirou ela dos meus braços e levou para o quarto de Dalva. Chorei durante 2 semanas seguidas depois daquilo. Chorei escondida, chorei em silêncio, chorei até não ter mais lágrimas. Meu corpo doía, meus seios vazavam leite que não tinha quem mamar, meu útero se contraía vazio. Era uma dor física e emocional tão grande que eu achei que ia morrer. Às vezes desejava morrer. Seria mais fácil que viver com aquele buraco no peito. Dalva registrou a bebê como Beatriz. Beatriz Conceição Silva, filha legítima de Dalva e Arnaldo Silva. No papel, na lei, aos olhos de todos, aquela era a filha deles. Eu não existia naquela certidão de nascimento. Eu tinha sido apagada. Fiquei mais um mês em Belo Horizonte me recuperando do parto. Via Beatriz todos os dias. Dalva deixava. Até achava que estava sendo generosa ao permitir isso. Eu a pegava no colo quando ninguém estava olhando, cantava baixinho para ela, respirava o cheiro dela, tentava memorizar cada segundo porque sabia que logo teria que ir embora e talvez nunca mais voltasse. Dalva amamentava ela com aquela felicidade radiante de quem finalmente tinha conseguido o que tanto queria. Arnaldo olhava para a menina com ternura e orgulho de pai. E eu ali, invisível, a mãe fantasma que ninguém conhecia. Voltei para Santa Rita do Cedro em julho de 1970. Meus pais me receberam com alegria. Queriam saber tudo sobre Belo Horizonte, sobre o emprego, sobre a vida lá. Inventei histórias sobre a fábrica, sobre as amigas que tinha feito, sobre quanto tinha economizado. Mentia com uma facilidade que me assustava. A mentira tinha se tornado minha segunda pele. A vida voltou ao normal. Ou pelo menos era o que parecia por fora. Por dentro eu estava destruída. Olhava para as outras moças da cidade namorando, casando, tendo filhos, e me sentia uma fraude. Tinha uma filha no mundo que não sabia que eu existia. Tinha entregado meu próprio sangue porque era mais fácil que enfrentar as consequências dos meus atos. Os meses foram passando e, lentamente, fui retomando alguma aparência de normalidade. Voltei a ajudar minha mãe em casa, voltei a ir nas festas da igreja, voltei a frequentar os lugares de sempre. As pessoas perguntavam se tinha conhecido alguém em Belo Horizonte,
se tinha algum pretendente. Eu sorria e dizia que não, que tinha focado no trabalho. Por dentro pensava em Gabriel. Onde ele estaria? Teria pensado em mim alguma vez depois que foi embora? Saberia que tinha uma filha? Sentiria algo ou tinha me esquecido completamente? Foi nessa época que conheci Josué. Ele era caminhoneiro. Passava por Santa Rita do Cedro uma vez por mês, fazendo a rota entre Belo Horizonte e Bahia. Era um homem simples, honesto, alguns anos mais velho que eu. Tinha 32 anos, era alto, forte, de poucas palavras, mas olhar gentil. Começou a dar em cima de mim nas paradas que fazia na cidade. Levava para minha mãe uns presentes, umas coisinhas de outras cidades, como costume de caminhoneiro que é. Ganhava bem, tinha caminhão próprio, era respeitado. Minha mãe achou que seria um bom casamento. Papai também aprovou. Josué me pediu em casamento em fevereiro de 1971. Eu disse sim, não porque amava ele, mas porque precisava seguir em frente. Precisava construir uma vida, ter um futuro, esquecer o passado. Josué era bom, era decente, e eu achava que com o tempo poderia gostar dele de verdade. Amor eu já tinha tido e tinha terminado em dor. Talvez companheirismo fosse suficiente. Casamos em abril. Foi um casamento pequeno na igreja matriz, com as pessoas da cidade. Vestia um vestido branco simples que minha mãe tinha costurado. Carregava um buquê de flores do campo. E jurei amar e respeitar Josué até que a morte nos separasse. E eu queria cumprir aquele voto. Queria ser uma boa esposa. Queria merecer a bondade dele. Na noite de núpcias, quando Josué me tocou, eu fechei os olhos e estava com Gabriel. Tentei não fazer isso, tentei estar presente, mas não consegui. E foi assim por muito tempo. Toda vez que a gente se deitava junto, eu estava em outro lugar, com outra pessoa. Josué nunca percebeu. Ou se percebeu, nunca falou nada. Engravidei 4 meses depois do casamento. Quando descobri, senti um misto de alívio e culpa. Alívio porque finalmente ia ter um filho que ia poder criar, um filho que ia poder chamar de meu publicamente. Culpa porque sabia que em algum lugar tinha outra criança, Beatriz, que eu tinha abandonado. Será que ela sentia minha falta? Bebês sentem esse tipo de coisa? Eu queria acreditar que não, mas no fundo sabia que sim. Minha primeira filha com Josué nasceu em junho de 1972. Demos o nome de Maria José. Ela era linda, parecia com o pai. Tinha os olhos claros dele. Segurei ela nos braços no hospital e chorei. Mas ninguém achou estranho porque toda mãe chora quando segura o filho pela primeira vez. Só que eu não estava chorando só de alegria. Estava chorando porque lembrava de Beatriz, dos 10 minutos que tinha tido com ela, de como tinha sido dilacerante ter que entregar ela para outra pessoa. E agora tinha Maria José, que ia poder criar, que ia ser minha oficialmente, mas que tinha uma irmã que nunca ia conhecer. Tive mais 2 filhos depois. João, em 1974, e Pedro, em 1976. 3 filhos, uma família, uma vida aparentemente normal. Josué era um bom pai, presente dentro das limitações do trabalho dele na estrada. Ganhava bem, a gente nunca passou necessidade. Construímos nossa própria casa, pequena, mas nossa. Os meninos cresceram saudáveis, foram para a escola, tiveram infância feliz. Eu cuidava deles com dedicação, tentava ser a melhor mãe possível, mas tinha uma sombra em tudo, sempre. Uma ausência que nunca se preenchia. Dalva vinha visitar Santa Rita do Cedro uma vez por ano com Beatriz. Era a tradição dela passar uns dias na casa da minha mãe, como sempre tinha feito. E agora trazia a menina, minha menina. Aqueles eram os dias mais dolorosos do ano para mim. Ver Beatriz crescendo, virando uma criancinha linda, esperta, cheia de personalidade, e não poder dizer que era minha filha, ter que tratá-la como sobrinha distante, ter que segurar meu amor dentro do peito onde ninguém podia ver. Beatriz me chamava de tia Terezinha. Tia. A palavra era como uma faca toda vez. Ela brincava com meus outros filhos quando vinha, os primos dela que na verdade eram irmãos. Tinha a mesma marquinha em forma de estrela no ombro que eu tinha visto quando ela nasceu. Às vezes eu olhava para ela e via Gabriel.
O formato dos olhos, o jeito de sorrir de canto, aquela inteligência rápida que ele tinha. Era como ver um fantasma vivo, e era ao mesmo tempo a coisa mais bonita e mais dolorosa do mundo. Uma vez, quando Beatriz tinha uns 6 anos, ela estava brincando no quintal com Maria José, João e Pedro, e caiu e ralou o joelho. Veio chorando, correndo para dentro de casa. Eu estava mais perto, então fui eu quem pegou ela, limpou o machucado, colocou mercúrio cromo e um band-aid. Ela parou de chorar e me abraçou forte, daquele jeito que criança abraça quando se sente segura. E eu segurei ela, respirei o cheiro de criança dela misturado com terra e suor e quis gritar. Quis gritar que era a mãe dela, que tinha carregado ela na barriga, que tinha dado a luz a ela, que a amava mais que tudo nesse mundo. Mas só beijei a cabecinha dela e disse: "Pronto, tia arrumou, agora pode voltar a brincar." E ela saiu correndo, alegre de novo, sem imaginar que tinha acabado de despedaçar meu coração. Dalva era boa mãe para Beatriz. Tenho que admitir isso. Criou ela com amor, deu tudo o que podia, educação boa, atenção, carinho. Beatriz cresceu feliz, segura, amada. Talvez tenha sido melhor assim. Talvez ela tenha tido uma vida melhor sendo filha de Dalva do que teria tido sendo minha filha, filha de mãe solteira, crescendo com vergonha e apontação. Eu tentava me convencer disso nas noites em que a culpa vinha e não me deixava dormir. Os anos foram passando e eu fui aprendendo a viver com aquele buraco dentro de mim. Nunca fechou, nunca cicatrizou de verdade, mas eu aprendi a conviver. Aprendi a ser mãe para os 3 filhos que criava e a amar Beatriz de longe, no silêncio, no segredo. Era como ter um amor em 2 câmaras separadas do coração. Uma para quem eu podia mostrar o amor, outra para quem tinha que esconder. Minha mãe morreu em 1986 de pneumonia. Papai a seguiu 2 anos depois de desgosto e velhice. Na hora do enterro do meu pai, Dalva veio com Beatriz, que agora era uma moça de 18 anos, linda, estudando psicologia em Belo Horizonte. Inteligente como o pai. Ela me abraçou no velório e disse: "Sinto muito pela sua perda, tia." Eu apertei ela forte demais. Forte demais para um abraço de tia para sobrinha, e ela deve ter achado estranho, mas não falou nada. Eu só precisava sentir ela nos meus braços mais uma vez. Precisava ter aquele momento mesmo que fosse mentira. Foi depois do enterro, na casa que tinha sido dos meus pais e que agora ia ficar para mim, que aconteceu algo inesperado. Eu estava no quarto de casal que tinha sido deles, organizando as coisas, separando roupas para doar, quando achei uma caixinha de madeira no fundo do guarda-roupa. Era antiga, tinha cheiro de naftalina. Abri e dentro tinha cartas. Várias cartas, amareladas pelo tempo, amarradas com barbante. Comecei a ler sem entender muito bem o que eram, até que reconheci a caligrafia. Gabriel. Eram cartas de Gabriel, endereçadas para mim, mas eu nunca tinha recebido carta nenhuma dele. Sentei no chão e li todas. Eram 12 cartas ao todo, escritas entre dezembro de 1969 e abril de 1970. Na primeira, ele explicava que tinha voltado para São Paulo, mas que não tinha esquecido de mim, que estava tentando arrumar a vida, conseguir um emprego, um lugar para morar, para poder me buscar, que me amava e ia voltar por mim. As cartas seguintes continuavam nesse tom. Ele contava sobre a dificuldade de recomeçar na cidade grande depois do escândalo do pai, sobre os bicos que fazia para sobreviver, sobre como pensava em mim todos os dias. Na 6ª carta, ele dizia que tinha conseguido um emprego fixo numa gráfica, que estava juntando dinheiro, que ia me buscar em breve. Na 8ª carta, ele perguntava por que eu não respondia nenhuma das cartas dele. Dizia que estava preocupado, que talvez eu tivesse encontrado outro alguém, que talvez não quisesse mais nada com ele por causa do que tinha acontecido com o pai, mas que se eu respondesse, que se desse um sinal, ele largava tudo e ia me buscar. Na 10ª carta, o tom mudou. Ele estava desesperado. Dizia que tinha mandado 10 cartas sem resposta, que não sabia o que pensar, se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa.
Implorava que eu escrevesse, que desse pelo menos um sinal de que estava viva, que o silêncio estava matando ele. Na 11ª carta, ele contava que tinha voltado para Santa Rita do Cedro no começo de março, que tinha ido até a minha casa, mas que meu pai não tinha deixado ele entrar. Tinha mandado ele embora, dizendo que eu não queria falar com ele, que eu estava noiva de outro homem, que ele deveria esquecer de mim e seguir com a vida dele, que ele tinha ficado na praça por 2 dias esperando me ver, mas que eu nunca apareci, que tinha voltado para São Paulo sem entender o que tinha acontecido com o coração despedaçado. A última carta era curta. Ele dizia que ia parar de escrever porque era evidente que eu tinha seguido em frente, que não queria mais nada com ele, que respeitava a minha decisão mesmo sem entender, que ia guardar o amor que sentia por mim como a coisa mais preciosa que já tinha tido, que nunca ia esquecer de mim, e que desejava que eu fosse feliz, mesmo que fosse sem ele. A carta era datada de abril de 1970, um mês antes da Beatriz nascer. Fiquei ali sentada no chão com aquelas cartas nas mãos, tentando processar o que acabava de descobrir. Meus pais tinham interceptado as cartas. Tinham escondido de mim. Meu pai tinha mentido para Gabriel, tinha mandado ele embora, tinha dito coisas que não eram verdade. E eu nunca tinha sabido. Nunca tinha sabido que Gabriel tinha tentado voltar, que tinha me procurado, que tinha me amado de verdade até o fim. A raiva que senti foi tão grande que fiquei tremendo. Como eles puderam? Como puderam fazer aquilo comigo? Destruir minha vida, o amor que eu tinha, sem nem me dar chance de escolher? E ao mesmo tempo, numa parte torta da minha mente, eu entendia. Eles tinham feito aquilo para me proteger. Na cabeça deles, Gabriel era filho de bandido, era gente ruim, ia destruir minha vida. Tinham feito aquilo porque me amavam, ou pelo menos era o que eles deviam ter pensado. Mas o resultado foi o mesmo. Eu tinha perdido Gabriel, tinha dado minha filha embora, tinha casado com outro homem, tinha construído uma vida inteira baseada numa mentira. E agora sabia que nada daquilo precisava ter acontecido. Se eu tivesse recebido as cartas, se eu tivesse sabido que Gabriel tinha voltado me procurar, tudo seria diferente. Eu teria esperado por ele, a gente teria ficado junto. Beatriz teria crescido conhecendo o pai e a mãe verdadeiros. Minha vida inteira seria outra. Chorei até não conseguir mais. Chorei pelos meus pais que tinham feito aquilo achando que era o melhor. Chorei por Gabriel que tinha me amado e me perdido sem entender por quê. Chorei por Beatriz que tinha crescido sem saber quem eram os pais dela de verdade. E chorei por mim, pela vida que eu podia ter tido e que me foi roubada. Queimei as cartas, não sei por quê. Talvez porque não suportasse a ideia de que alguém pudesse encontrar elas. Talvez porque não conseguia olhar mais para elas sem sentir aquela dor dilacerante. Acendi uma fogueira no quintal e fiquei vendo o papel virar cinza. As palavras de amor de Gabriel desaparecendo fumaça acima. Foi como enterrar ele de novo. Josué nunca soube das cartas. Nunca soube de nada. Viveu e morreu acreditando que eu tinha sido virgem quando casei com ele, que os 3 filhos que tivemos eram os únicos filhos que eu tinha. Ele morreu em 2004, de infarte no meio da estrada, fazendo uma entrega. Foi rápido, pelo menos. Não sofreu. Enterrei ele com respeito, com a dor de quem perde um companheiro de tantos anos, mesmo que nunca tenha sido o grande amor da minha vida. Ele merecia coisa melhor que eu. Merecia alguém que o amasse de verdade, completamente. Mas foi o que teve. Meus filhos cresceram, casaram, me deram netos. Maria José é professora, mora aqui perto. João trabalha com mecânica, tem a própria oficina. Pedro foi para a capital, trabalha com informática dessas coisas modernas que eu não entendo bem. Tenho 7 netos, 2 bisnetas. Deveria me sentir realizada, abençoada. E me sinto de verdade. Amo minha família, mas sempre tem aquele espaço vazio. Sempre tem Beatriz. Beatriz se formou em psicologia, trabalha em Belo Horizonte, casou com um homem bom, tem 2 filhos. Dalva me manda notícias de vez em quando. Manda foto pelo WhatsApp que uma das minhas netas me ensinou a usar. Eu olho para as fotos da Beatriz, já uma mulher de 44 anos, bonita ainda, e tento encontrar pedaços de mim nela. E encontro.
O jeito de sorrir, o formato das mãos, a marquinha no ombro em forma de estrela que eu também tenho. Minha filha que não é minha filha. Gabriel eu tentei procurar algumas vezes ao longo dos anos. Sempre me faltou coragem de ir até o fim. Numa época, no começo dos anos 2000, pedi para um dos meus filhos, o Pedro, que entende de computador, me ajudar a procurar no Google. Achamos alguns Gabriel Silva, mas nenhum tinha a idade certa. Nenhum parecia ser ele. Desisti. Talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor deixar ele na minha memória do jeito que era. Jovem, bonito, cheio de sonhos. A realidade provavelmente seria decepcionante. Dalva morreu ano passado de câncer. Foi rápido, agressivo. Ela sofreu muito nos últimos meses. Fui visitá-la no hospital em Belo Horizonte. Beatriz estava lá, cuidando da mãe, e me recebeu com carinho, me agradeceu por ter ido. Ficamos conversando no corredor enquanto Dalva dormia. E ela me contou sobre a vida dela, os filhos, o trabalho. Ela é psicóloga especializada em terapia familiar. Ironia do destino. No dia antes de Dalva morrer, ela pediu para falar comigo sozinha. Beatriz e Arnaldo saíram do quarto e ficamos só nós duas. Dalva estava irreconhecível. O câncer tinha comido ela por dentro. Estava magrinha, amarela, ligada em aparelhos. Mas a cabeça estava lúcida. Ela pegou na minha mão com aquela força que doente terminal tem quando quer dizer algo importante e sussurrou: Terezinha, obrigada. Obrigada por me dar a chance de ser mãe. Beatriz foi a alegria da minha vida. Eu cuidei dela como se fosse minha, porque sempre foi. Mas eu sei o que custou para você. Sei que você sofreu. Desculpa. Desculpa se fiz você sofrer. Eu não consegui responder. Fiquei ali segurando a mão dela, chorando em silêncio, e ela chorou também. Ficamos assim por um tempo que pareceu eterno e ao mesmo tempo rápido demais. Quando Beatriz voltou para o quarto, nós já tínhamos secado as lágrimas. Nunca mais falamos sobre aquilo. Dalva morreu na manhã seguinte. No velório, Beatriz me abraçou e chorou no meu ombro. Eu segurei ela forte, acariciei o cabelo dela e pela primeira vez na vida me permiti fazer aquilo que toda mãe faz quando consola um filho. Não me importei se alguém ia achar estranho. Não me importei se ia levantar suspeita. Só segurei minha filha enquanto ela chorava, a perda da mãe que criou ela. Depois do enterro, Beatriz ficou uns dias organizando as coisas de Dalva. Arnaldo já estava bem velhinho, confuso. Ela ia ter que pensar num asilo para ele, porque não tinha condição de cuidar. Eu ajudei no que pude. E foi mexendo nas coisas da mãe que Beatriz achou algo. Ela me ligou num sábado de manhã, uns 2 meses depois do enterro. A voz dela estava estranha, meio trêmula. Pediu se podia vir me visitar, se a gente podia conversar. Disse que era importante. Meu coração disparou. Eu sabia. Sabia antes mesmo dela falar. Ela tinha descoberto. Beatriz chegou na tarde daquele mesmo dia. Veio de carro de Belo Horizonte até Santa Rita do Cedro, quase 3 horas de viagem. Quando abri a porta e vi o rosto dela, soube com certeza. Ela estava pálida, os olhos vermelhos de chorar, e segurava uma pasta marrom nas mãos. A gente sentou na sala. Aquele silêncio pesado entre nós. Ela abriu a pasta e tirou papéis de dentro. Eram documentos da adoção. Ou melhor, da falsa adoção. Tinha minha certidão de parto, com o nome de mãe em branco e um carimbo de maternidade de Belo Horizonte. Tinha a certidão de nascimento da Beatriz, com os nomes de Dalva e Arnaldo. E tinha uma carta que Dalva tinha escrito, mas nunca mandado. Uma carta endereçada para Beatriz, explicando tudo. A verdade. Como Dalva não podia ter filhos. Como eu tinha ficado grávida solteira. Como a gente tinha feito aquele acordo. Como eu era a mãe biológica dela. Tudo. Dalva tinha escrito aquela carta anos atrás. E guardado junto com os documentos, talvez com a intenção de dar para Beatriz um dia. Talvez só como um registro da verdade. Beatriz tinha encontrado mexendo nos arquivos da mãe. Ela me olhou com aqueles olhos escuros iguais aos de Gabriel e perguntou: é verdade? Você é minha mãe? E eu, depois de 54 anos mentindo, finalmente disse a verdade. Sim, sou. O que veio depois foi
tudo o que eu tinha guardado por mais de 5 décadas. Contei tudo. Sobre Gabriel, sobre o amor que tivemos, sobre a gravidez, sobre o desespero quando ele foi embora, sobre o acordo com Dalva, sobre o parto, sobre os 10 minutos que segurei ela antes de ter que dar para Dalva, sobre a dor de vê-la crescer e ter que fingir que era só a tia, sobre cada visita anual que despedaçava meu coração, sobre as cartas de Gabriel que descobri tarde demais, sobre todos os arrependimentos e culpas que carreguei por toda a vida. Beatriz ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ela estava chorando. E então, ela perguntou a pergunta que eu mais temia. E meu pai? Quem é meu pai? Contei sobre Gabriel, sobre quem ele era, como nos conhecemos, como nos amamos. Contei sobre a prisão do pai dele, sobre como ele foi embora, sobre as cartas que ele escreveu e que eu nunca recebi, sobre como tinha tentado me procurar, mas meu pai mandou ele embora. Contei que tinha tentado procurar ele ao longo dos anos, mas sem sucesso. Beatriz ficou vários dias na minha casa depois dessa conversa. A gente passou horas e horas conversando, ela fazendo perguntas, eu respondendo tudo com toda honestidade. Não tinha mais sentido esconder. Ela tinha direito de saber sua história, de conhecer sua origem. Foi doloroso, mas também foi libertador. Depois de tantos anos carregando aquele peso sozinha, finalmente podia dividir com alguém. E esse alguém era justamente ela, a pessoa mais importante da história toda. Beatriz ficou confusa por muito tempo. Era muita informação, muita mudança. A mãe que ela sempre conheceu não era a mãe biológica. A tia que ela via 1 ou 2 vezes por ano era, na verdade, a mãe verdadeira. O pai que conhecia era pai adotivo. E tinha um pai biológico em algum lugar do mundo que talvez nem soubesse que ela existia. Foi muito para processar. Ela ficou brava comigo também. Brava por eu ter dado ela embora, por ter priorizado minha reputação em vez de lutar por ela, por ter deixado ela crescer sem conhecer a verdade. E ela tinha razão. Todo o direito de estar brava. Eu tinha feito escolhas egoístas, covardes. Não tinha desculpa. Mas com o tempo, depois de muita conversa, muita terapia, ela começou a entender. Entender o contexto da época, a pressão social, o desespero de uma moça de 21 anos grávida e abandonada no interior conservador de Minas Gerais em 1969. Não justificava, mas explicava. Ela é psicóloga, entende de comportamento humano, de como as circunstâncias moldam as escolhas. Acho que isso ajudou. Hoje, 3 anos depois daquela revelação, nossa relação é diferente. Ela não me chama de mãe, mas também não me chama mais de tia. Me chama de Terezinha. A gente se fala toda semana pelo telefone. Ela vem me visitar 1 vez por mês com os filhos, os netos que são também bisnetos. Meus outros filhos sabem a verdade agora. Contei para eles depois que Beatriz descobriu. Foi difícil. Tiveram que reprocessar toda até a história da família, mas aceitaram. Ficaram chocados, claro, mas aceitaram. E agora todos convivem sabendo a verdade. Beatriz tem 3 irmãos. Maria José, João e Pedro têm mais uma irmã. Não é uma família perfeita, tem um monte de corda bamba para equilibrar, mas é uma família que finalmente vive na verdade. Quanto a Gabriel, Beatriz tentou procurar. Ela tem mais recursos que eu tinha, tem internet, redes sociais, essas coisas modernas. Achou alguns leads, mas nada concreto. Pode ser que ele tenha mudado de nome depois do escândalo do pai. Pode ser que tenha morrido, vai saber. Ou pode ser que simplesmente nunca tenha deixado rastro digital. É uma possibilidade que a gente tem que aceitar. Talvez ele nunca saiba que tem uma filha. Talvez morra sem saber. É triste, mas é a realidade. Às vezes fico pensando no que teria acontecido se tudo tivesse sido diferente. Se meus pais não tivessem escondido as cartas de Gabriel. Se eu tivesse tido coragem de enfrentar a sociedade e criar Beatriz sozinha. Se Gabriel tivesse insistido mais, tivesse voltado mais vezes. Se. A vida é feita desses sés que não levam a lugar nenhum, mas que a gente não consegue parar de pensar. O que eu fiz foi errado? Foi certo? Não sei. Não tenho resposta.
Fiz o que achei que era melhor naquele momento com as informações e a coragem que eu tinha. Beatriz cresceu amada, teve uma vida boa, se tornou uma mulher incrível. Será que teria sido melhor se tivesse ficado comigo? Não sei. Nunca vou saber. Essa é uma pergunta que não tem resposta. O que sei é que carreguei essa culpa, esse segredo, esse peso, por mais de 50 anos, e que quando finalmente revelei a verdade, foi como tirar uma pedra enorme das costas. Ainda dói. Dói sempre. Sempre que olho para Beatriz e penso em todos os momentos que perdi, todas as vezes que ela me chamou de tia, quando queria me chamar de mãe, todas as noites que dormi sozinha com o peito sangrando de saudade. Mas pelo menos agora, a dor é limpa. Não é mais aquela dor suja de mentira e esconderijo. É uma dor honesta de perda real reconhecida. Se eu pudesse voltar no tempo, faria diferente? Provavelmente. Mas não posso. Ninguém pode. A gente só pode viver com as consequências das escolhas que fez e tentar fazer o melhor daqui para frente. É isso que estou fazendo. Estou conhecendo minha filha de verdade pela primeira vez depois de 54 anos. Estou sendo avó dos netos dela, bisavó das bisnetas. Estou construindo uma relação verdadeira com ela, sem máscaras, sem mentiras. É tarde demais, mas ainda vale a pena. E sobre Gabriel, bem, acho que uma parte de mim vai amar ele para sempre. Foi o único homem que amei de verdade, completamente, sem reservas. Foi breve, foi intenso, foi doloroso, mas foi real. E ele me deu Beatriz, que apesar de todo o sofrimento, apesar de tudo que deu errado, é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Mesmo que tenha demorado 50 anos para poder assumir isso. Agora velha e cansada, com 74 anos, um corpo que já não obedece como antes e uma vida inteira para trás, percebo que segredos são como veneno. Você acha que está protegendo algo ao guardá-los, mas na verdade está envenenando tudo aos poucos, silenciosamente. A verdade dói quando vem à tona, dói muito, mas pelo menos é uma dor que cura. A mentira é uma dor que só cresce e apodrece por dentro. Se você também já carregou um segredo, me conte nos comentários. Eu leio cada um com carinho.